Olá pessoal, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam bem nessa terça-feira, cedinho, né? Nossa live. Acho que foi sábado, eu pus uma caixinha de perguntas aqui. Oi Nery, seja bem-vinda. Primeira Bruna, sejam bem-vindos, viu? Pus uma caixinha de perguntas aqui e deixei uns temas aqui para vocês escolherem. Bom dia, Nery. Para que nós falássemos um pouco aqui e vocês escolheram a respeito de vantagens e desvantagens de trabalhar com operadora de plano de saúde. Oi Anderson, Jéssica, bom dia, vocês madrugaram hoje, hein? Vocês normalmente não entram tão cedo comigo aqui e veem a live depois, hoje vocês estão entrando. Gente, e aí vocês escolheram esse tema e eu fiquei bem feliz porque a gente realmente precisa entender glosas. A gente fala muito sobre glosas, eu deixei também essa possibilidade de falar sobre glosas. A gente vai falando, à medida que o tempo vai passando aqui, a gente vai falando sobre os temas diversos. Mas entender sempre, estar sempre atualizado em relação ao que estabelece a Agência Nacional de Saúde, em relação às operadoras de plano de saúde, em relação a essa prestação de serviço aqui dentro da saúde suplementar, é sempre muito importante. A gente precisa estar sim atualizado. E às vezes a gente observa que os prestadores de serviço de saúde eles não conseguem enxergar a vantagem, não conseguem entender qual é o ponto que não é tão positivo em relação a credenciamentos, em relação à saúde suplementar. Mas a gente precisa entender, se você quer realmente atuar nessa área, você precisa entender o que como é que funciona realmente, de que forma você pode atuar, quais são os pontos críticos, né? Onde você pode atuar de uma forma mais enfática, né? E outras deixar que a coisa funcione mesmo de forma mais tranquila. Então, assim, entender é sempre a melhor maneira, conhecer é a melhor maneira para você atuar. Não de forma defensiva, mas de forma a se manter o seu negócio de forma sustentável, né? Que é o que interessa, que é o que a gente quer. Se você é um prestador de serviço de saúde, você não pode entrar nesse mercado sem entender como funciona ele, né? E não pode enxergar operadoras de plano de saúde, até porque ela sim é o seu parceiro de negócio. Se você quer entrar nesse negócio aí, então você precisa entendê-la como um parceiro e não como um rival seu, né? Então entenda como funciona, tenha a equipe capacitada e tudo flui como a gente espera. Se a gente conhecer, flui tudo como a gente espera. E eu estou sempre aqui com vocês, falando sempre sobre esse tema. Esse é um tema que eu acho que não tem como realmente deixar de saber, não tem como entrar nessa área sem conhecer as variáveis contidas nela, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre operadores de plano de saúde, sobre o usuário, quem é a operadora, quem é o usuário, quem é o prestador e quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar nesse mercado, né? Por que prestador de serviço de saúde é credenciar com a operadora de plano de saúde? Por que ter a intenção de trazer esse negócio para dentro da sua instituição? Porque você pode sim abrir uma clínica, abrir um hospital, abrir um consultório, e pensar em trabalhar só de forma particular? Pode, é uma opção sua. Mas você vai ver que sim, é possível trabalhar com operadoras de plano de saúde, tendo uma equipe que saiba lidar com esse negócio e você tem sim alta lucratividade. Oi, Júlia. Chamem as pessoas, gente. Chamem aqui, mandem esse aviãozinho. Chamem seus amigos, chamem aqueles que não são tão amigos também, chamem todo mundo tem que saber, todo mundo tem que conhecer. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Gente, então, quem é a operadora de plano de saúde? Né? O que faz a operadora de plano de saúde? A operadora de plano de saúde, gente, ela gerencia contrato de pessoas interessadas em ser atendidas por uma rede credenciada de prestadores de serviço, rede distinta da saúde pública, e, ao mesmo tempo, com valor bem inferior ao particular, né? Você, enquanto usuário, você obtém um plano de saúde e a sua perspectiva é receber um atendimento de qualidade, claro, e por um valor muito inferior,
o que seria um particular, clínicas que trabalham com essa modalidade particular e trabalham também com plano de saúde. Então, a operadora de plano de saúde gerencia esses contratos. Na verdade, ela é uma gerenciadora desses contratos de pessoas que têm esse interesse, tá? Oi, Valca, seja bem-vindo. Então, essa é a operadora de plano de saúde. E o que são esses planos de saúde? Saúde, né? O plano de saúde é um produto que o usuário paga na perspectiva de nunca utilizar. Sim, a ideia é não utilizar. Igual um seguro de vida, né? A ideia é não utilizar um seguro de vida. A gente adquire o seguro de vida, mas quanto menos utilizar o seguro de vida, eu imagino o seguro também de um carro, qualquer seguro, a ideia nossa é não utilizar. Plano de saúde seria a mesma coisa. Infelizmente, é praticamente impossível não utilizar um serviço de saúde, mas quando a gente adquire um serviço de saúde, quando a gente adquire qualquer produto nessa modalidade, a ideia seria não utilizar, né? Então, para o beneficiário, a operadora é a gerenciadora de produtos que ele paga para não utilizar, teoricamente, né? Isso fica mesmo em teoria. E qual a vantagem para o beneficiário ter esse plano de saúde? A vantagem é exatamente essa que a gente acabou de falar, né? É ter uma rede de prestadores, né, à sua disposição, uma rede de prestadores de serviço de qualidade, pagando um valor inferior ao particular, muito inferior. Você paga o plano de saúde, apesar dos planos de saúde sofrerem aumentos, né, periodicamente, normalmente 2 vezes por ano, são as 2 modalidades de reajuste, né, e sofrer esse reajuste durante 2 vezes por ano, mas ele ainda fica muito inferior ao valor particular e é um serviço diferenciado da saúde pública. Então, para o usuário, é vantagem ter um plano de saúde, claro, quando cabe dentro do seu orçamento. E para o prestador, o que é a operadora de plano de saúde? É um parceiro de negócio que facilita a inserção do prestador no ramo mercadológico nessa área de saúde. Principalmente quando esse prestador é recém-formado, imagina um médico ou um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde recém-formado, a sua inserção no mercado fica muito mais fácil. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde, ela já tem uma carteira definida, né? Ela já tem uma carteira de usuários. Então, a agenda desse prestador de serviço, ele consegue organizar uma agenda com muito mais rapidez ou com muito mais... ele consegue se organizar, ele consegue se inserir no mercado de uma forma mais rápida e de uma forma mais ampla. Então, quando ele passa a ser conhecido e quer realmente reduzir essa agenda dele de operadora de plano de saúde ou de seguro de saúde, ele consegue, mas ele já foi, né? Ele já se estabeleceu, ele já tem um nome, ele já foi inserido no mercado. Então, é vantagem para ele, sim. Clínicas e hospitais, todos esses prestadores de serviço de saúde que estão entrando no mercado e que ainda não tem uma rede muito ampla, que ainda não tem uma marca estabelecida no mercado, é vantagem. E para os demais, se tiver uma equipe bem capacitada, uma equipe que saiba trabalhar, não tenha dúvida que sempre será vantagem ter um plano de saúde, ter uma operadora de plano de saúde como parceira sua, você enquanto prestador de serviço, né? E aí você pensa, será que tem mesmo muitas vantagens? Será que realmente a operadora de plano de saúde é negócio trabalhar com ela? Gente, isso facilita com uma intensidade absurda. Para todos esses prestadores de serviço de saúde, é muito vantajoso trabalhar com operadora de plano de saúde. Claro, existem as desvantagens, existem as questões que devem ser trabalhadas e que devem ser conhecidas por equipes que são capacitadas. Existe desvantagem? Existe. Qual? O valor das operadoras normalmente são mais baixos que os particulares, né? Não tem jeito. Os valores que as operadoras de serviço de saúde, operadoras de plano de saúde ofertam são inferiores aos valores particulares. Você tem que saber se organizar nesse sentido. Agendas ficam bastante lotadas, né? Se eu estou entrando no mercado e eu quero essa agenda lotada, sim, a agenda, nesse caso, é positivo. Mas se eu já sou um prestador que estou estabelecido no mercado e que tem uma agenda particular, a agenda muito lotada acaba sendo desvantagem. Você tem que saber gerenciar. Prazo de pagamento. Esses prazos de pagamento das operadoras de plano de saúde, nos contratos, né? Você tem que seguir o que está no contrato.
normalmente são de 30, 40, 45, 60, 90. Então, o prazo é considerado uma desvantagem, né? Em relação ao particular, óbvio. Se você recebe um serviço no momento que você está atendendo, é muito melhor do que você receber posteriormente. Então, é tida como uma desvantagem a questão do prazo para pagamento. Glosas. As glosas também é considerada uma desvantagem nesse mercado aí, né? Nessa parceria. Por quê? Você gera uma perspectiva de recebimento e acaba tendo glosa na sua fatura, na sua cobrança. Posteriormente, quando você vai receber da operadora, você não recebe efetivamente o que você encaminhou, né? Todo aquele processo que você encaminhou. Mas aí, como resolver? Será que vale a pena trabalhar mesmo? Como resolver todas essas questões que a gente citou aqui como desvantagem? Gente, avalie seus custos. Antes de credenciar, procura saber qual a tabela que o convênio trabalha. Tem que avaliar custo, não posso firmar qualquer parceria, trazer qualquer proposta para a operadora de plano de saúde sem avaliar meus custos. Eu vou estar com a venda nos olhos, eu não vou saber negociar. Então, não sai credenciando tudo e todas as operadoras indiscriminadamente, só porque você precisa entrar no mercado. Se você entrar no mercado de forma desordenada, você já entra sem saber o que está fazendo. Então, você já entra de forma desorganizada e não tem como seguir. O seu negócio já inicia ruim. Então, procura saber quais as operadoras de plano de saúde que tem uma tabela que supra realmente a necessidade sua, né, que cubra os seus custos, mas para isso você precisa conhecer. Como é que você vai saber se essa tabela, se essa oferta cobre os custos que você está tendo nesse momento, se você nem conhece suas despesas, se você não conhece a sua despesa fixa, a sua despesa variável, você não conhece esses pontos. Se você não conhece, você não tem como negociar. E se vai negociar desse jeito, vai negociar no escuro. E aí você corre um risco grande. Normalmente, sempre é um risco negativo. Se você não conhece seus custos, negociar dessa forma não tem nada de positivo, tá? Avalie o ticket médio, isso quando você já tem um credenciamento, quando você já tem uma parceria, os serviços que você está prestando, avalie o ticket médio seu, tá? Avalia quanto é que custa em média os exames seus, os procedimentos que você realiza na sua clínica ou no seu hospital, avalia por grupo, avalia por natureza de realização de cada um desses. Esse é um ponto também de você se precaver, se organizar aqui em relação já a essas desvantagens que a gente citou, tá? Monta um bom gerenciamento de agenda. Você precisa ter alguém que entenda sobre gerenciamento de agendas, tá? Qual é o convênio que tem uma demanda melhor? Qual é o convênio que é melhor parceiro? Qual é o convênio que paga melhor? Qual é o convênio que me dá resposta no tempo devido? Claro, você vai agendar todos os convênios, mas parceria, existem parceiros e parceiras, existem credenciamentos e credenciamentos. Você precisa conhecer cada um deles. Quem é realmente o seu parceiro? Você precisa retribuir isso da forma mais adequada, tá? Então, monta um bom gerenciamento de agenda na sua clínica, no seu hospital, tá? Manter os serviços particulares em paralelo ao credenciamento. Claro, na sua clínica não é porque você tem operadora de plano de saúde, credencia plano de saúde, que você não vai ter a sua agenda particular. Deixa a sua agenda particular em paralelo. Na saúde, gente, o serviço particular é o único que é mais caro do que pagar a prazo. Eu pagar à vista é mais caro do que pagar a prazo, né? Toda a tabela particular de clínicas e hospitais, você paga um valor absurdamente superior aos valores credenciados com as operadoras de plano de saúde. Então, verifica o que você pode fazer dentro da sua agenda particular, tá? Dentro da sua tabela particular. Faz tabelas promocionais periódicas dentro do seu particular. Não precisa você manter esse serviço sempre superior aos serviços credenciados. Bom dia, Rio, seja bem-vindo. Então, você precisa conhecer, avaliar a possibilidade de inserir sistema de reembolso para os pacientes com plano de operadoras não credenciadas a você. Esse é um serviço que você pode ofertar. Hoje existem operadoras de plano de saúde que têm contratos com usuários
que são de livre reembolso, ou seja, eles reembolsam até 100% do valor utilizado pelo beneficiário. Claro, isso o contrato do beneficiário é que diz. Existe o reembolso que é tido como legal para todos os contratos com usuários, que aí é naquelas situações em que a operadora não tem o serviço para disponibilizar, está no rol, mas não tem o serviço para disponibilizar, isso independente do que diz o contrato do beneficiário, todos eles terão direito caso a operadora não disponha tudo que está previsto no rol, tá, gente? Mas existem também os contratos diferenciados que já dão direito a reembolso 100%. Para isso é necessário conhecer. Claro, você não pode nem pensar na questão de reembolso para operadoras de plano de saúde que você é credenciado a elas, você enquanto prestador, tá? Estou falando para vocês, quando eu falo de reembolso, eu estou falando para as possibilidades que você não tem credenciamento com a operadora de plano de saúde. Esse é um outro negócio. Então, quando você monta a sua estrutura, existem todas essas possibilidades. Você vai trabalhar com operadora de plano de saúde, você tem uma carteira, você tem uma ampla negociação aqui, você pode ter vários credenciamentos, mas você não é impedido de trabalhar com particular, com reembolso. Então, tem várias modalidades para serem inseridas na sua clínica, no seu negócio, que vão dar o up, que vão te fazer crescer, ou que vão segurar o teu fluxo de caixa até que caia esse dinheiro das operadoras de plano de saúde, que no caso você sabe que tem um prazo para receber. Você atende o usuário, depois você vai organizar aqui a sua cobrança, você vai encaminhar para a operadora e aí você tem o tempo de pagamento. Então imagina, se o teu contrato diz que que a operadora tem até 30 dias ou até 45 dias para te pagar, não é a partir do atendimento. Você atendeu, você leva um tempo para estruturar essa cobrança, você encaminha para a operadora e o tempo começa a contar a partir do momento em que você encaminha essa documentação e esse arquivo eletrônico para a operadora, tá? Então, e se a operadora te glosa, daí você tem um tempo para recursar e a operadora tem outro tempo para te pagar. Então, é bom que você tenha essa receita em paralelo, principalmente quando você inicia o negócio. Quando você já está estruturado, já tem total controle dos seus custos, você já está aí, já consegue trabalhar isso de forma tranquila. Mas no início você precisa saber que tem que ter uma estrutura razoável, tá? Tem que ter um fundo de caixa, um fundo de reserva para segurar esse credenciamento, para você não ficar frustrado e achar que isso não é negócio para mim. Eu iniciei, mas isso não é vantagem para mim, não vou receber, estou demorando muito. Precisa conhecer o que você está fazendo, tá? Existe um prazo, não tem jeito, seu contrato está lá definido, não tem para onde correr, vai ser necessário aguardar o tempo. Então, para isso, estrutura negócios paralelos aqui dentro, tá? Existem formas de trabalhar que vão te dar essa tua segurança e essa tua tranquilidade para aguardar o pagamento das operadoras, tá? Algo que tem que ser gerenciado com muito critério também nessa estrutura é a questão das glosas. Você tem que ter uma equipe capacitada. Você vai receber glosas de vários tipos, tá? Você tem que ter uma equipe muito boa. Claro que glosa zero, assim, é o mundo, é o país das maravilhas. Praticamente não existe glosa zero, tá, gente? Eu desconheço glosa zero. Na verdade, eu desconheço glosa zero. Existem uns trabalhos aí, uns projetos glosa zero e tudo mais, legítimo, claro. Mas você sempre vai ter a operadora de plano de saúde questionando alguma coisa da sua cobrança, tá? Às vezes, glosa administrativa, glosa técnica, glosa muitas vezes lineares, que são ilegais, mas as operadoras de plano de saúde aplicam em muitas situações, né? E aí você tem que saber trabalhar isso, tá? E existem as glosas também, se você não tiver uma equipe capacitada de cobrança, na verdade, a equipe capacitada desde o momento da entrada desse paciente, né? Você tem que ter uma equipe de agendamento que conheça muito bem seu serviço, depois você tem que ter uma equipe de recepção que conheça muito bem seu serviço, para tudo entrar de forma correta, para a saída de dados também sair corretamente e você não deixar de cobrar o que tinha que ser cobrado. Que essa é uma glosa perigosíssima, porque você desconhece o que você tinha para cobrar. Então, quando você recebe uma glosa da operadora, você tem como avaliar e verificar se você realmente estava correto, se você cobrou corretamente, ou se a operadora te glosou inadequadamente.
é hora de avaliar fluxo, né? Se eu recebi uma glosa, entendi que essa glosa está correta, eu vou avaliar meu fluxo, né? Eu posso recusar? Posso, pedindo parceria da operadora. Mas é uma oportunidade de avaliar os meus fluxos e melhorar, né? Melhorar minha cobrança, melhorar meu atendimento, melhorar o ponto onde eu falhei. Se a operadora está errada, eu vou recusar dentro dos critérios também, né, informando o que aconteceu. Mas quando eu nem sei, a operadora nunca vai me glosar, porque eu nem mandei a cobrança, isso é perigosíssimo, tá? Você vai afundando sem saber por quê, porque a sua cobrança não está sendo direcionada de forma correta. Como diria meu amigo Hildo aqui da NEAF, ele diria que cobrar corretamente, faturar corretamente é uma verdadeira obra de arte. E é verdade, é um fato. Cobrar corretamente, faturar corretamente é uma verdadeira obra de arte, porque passa por muitas fases, tem muitos detalhes. Como eu disse a vocês, qualquer impacto, a entrada de dados é muito importante para a saída sair corretamente, então não tem nenhuma equipe menos importante que a outra. Equipe de agendamento tem que conhecer, equipe de atendimento tem que conhecer, equipe de autorização tem que conhecer, equipe de faturamento muito mais, porque ela precisa resgatar tudo o que aconteceu do início do agendamento até o momento que eu encaminho para a operadora. Então, ter uma equipe capacitada é um ponto-chave para o sucesso de qualquer negócio. Então, capacita a sua equipe. Se você é um prestador de serviço de saúde, está aqui comigo agora, capacita a sua equipe, tá? Não deixe isso de lado. Não diminui as equipes, tá? Não pega um profissional de uma equipe que está lidando aqui de uma determinada equipe. Nessa equipe ela já não se desenvolve muito bem. Eu vou trazê-la para uma outra equipe minha aqui para simplesmente aproveitar, sem pensar em treiná-la. Não, gente. Faturamento, por exemplo, eu vejo muita gente direcionar profissionais de uma equipe que não está bem inserido para o faturamento. Não faça isso. Você está dando um baita... tem que estar capacitada. Equipe de faturamento precisa conhecer, precisa saber faturar, saber cobrar, conhecer o processo como um todo. Toda a equipe de faturamento precisa ser treinada. Aliás, todas as equipes precisam ser treinadas. Então, nunca pense em tirar um profissional de uma equipe e trazer para outra, porque ele não está se dando bem aqui. Só traga um profissional para uma outra equipe, independente de qual seja, depois de estruturá-la no processo que ela vai desenvolver. Isso é bom para você, isso é bom para sua empresa, isso é essencial para sua empresa, tá? Aproveitar o profissional de forma que ele venha a trabalhar, né, da forma que você espera dentro dos seus processos, tá? Então, o prestador e a operadora de plano de saúde estão em lados opostos, né? Depois de tudo isso que a gente falou, a gente viu que tem vantagens, a gente viu que tem desvantagens. É necessário conhecer para a gente reduzir essa questão das desvantagens que existe, que é prazo, que é glosa, que é uma série de situações. Mas eles estão em lados opostos? Prestador e operador estão em lados opostos? Eu diria para vocês que de um determinado ponto de vista, você enxerga sim prestador em lado oposto de operadora. Mas por que eu diria isso? O prestador, ele tem interesse em quê? Aumentar a receita e reduzir custos. O ponto essencial para aumentar a receita e reduzir custos, claro que você precisa revisitar seus processos, você precisa reorganizar a sua estrutura, conhecer seu negócio. Isso tudo faz com que você reduza despesas e aumente seus lucros, né? Reduza custos e aumente seus lucros. Mas uma forma essencial. O que se entende normalmente quando você pensa em aumentar a receita e reduzir custos, né? E reduzir despesas? Você pensa em aumentar a tabela. A operadora de plano de saúde tem esse mesmo interesse, né? Reduzir custos, aumentar a receita e atender o beneficiário da melhor maneira possível, né? Ela quer que o seu beneficiário seja atendido da melhor maneira possível. O prestador também tem a intenção de atender esse beneficiário da melhor maneira possível. Mas os dois querem aumentar a receita e reduzir custos. Como é que eu faço? O prestador aumentando tabela, a operadora reduzindo tabela. Então, existe aí um ponto divergente. A operadora quer reduzir tabela, o prestador quer aumentar a tabela. Todos dois com a mesma intenção de implementar a receita, melhorar a receita e reduzir custos, tá? Existem outras formas? Existe. Mas quando se pensa nisso, a primeira coisa que se pensa é em tabelas, em implementar receitas, né? Então, os dois têm o mesmo interesse,
Mas para que esses interesses que são iguais aconteçam, um tem que reduzir para o outro aumentar. Então, aí tem um conflito. Mas atender o beneficiário da melhor maneira possível é um ponto convergente dos dois, né? Os dois convergem para o mesmo ponto de ter os mesmos interesses. Para que isso aconteça, é necessário que ações distintas, né, tanto para um quanto para outro, aconteçam também. Mas como é que isso acontece? Como é que a gente resolve isso? Um ponto de equilíbrio, negociação. Negociação é o quê? É ceder de um lado e obter vantagem de outro. Nem sempre eu saio de uma mesa de negociação obtendo vantagem. É necessário é possível que eu não consiga todos os requisitos ou os pré-requisitos que eu levei para trazer aqui para o meu negócio. Mas isso é negociar e se manter no mercado de forma saudável, conhecer seu negócio, negociar de forma adequada e vir tranquilo. Não precisa sair de uma mesa de negociação com 100% das possibilidades que eu levei alcançadas. Não, eu preciso saber que eu tenho que ceder também para que o meu parceiro de negócio se mantenha também no mercado de forma sustentável e que esse negócio se mantenha aí da melhor maneira possível para trazer esse serviço para o usuário, né, da forma que é esperada. Então, desculpa, gente, a garganta vai secando. Então, vejam que esse negócio, ele tem que ser conhecido, esse negócio ele precisa ser trabalhado, o negócio da saúde, né? Essa estrutura de negócio precisa ser trabalhado por pessoas capacitadas. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, traga profissionais capacitados para trabalhar no seu negócio. Se não trouxe as pessoas mais capacitadas da área onde está, capacite-as, tá? Envolva em cursos, né? Trabalhe esse profissional para desenvolver o melhor serviço dentro da sua instituição. Você também tem que conhecer. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, precisa conhecer. Tá? Existem, inclusive, serviços paralelos. Se o prestador de serviço de saúde aqui, o dono de hospital, o dono de clínica, ele pode contratar profissionais terceirizados. Aí é hora desses profissionais terceirizados se capacitarem também e conhecer com amplitude como funciona esses negócios para ofertar esses serviços aí que está em auge no mercado, né? Terceirização de faturamento, terceirização de call centers, né? Terceirização de várias equipes. Tem prestadores que optam por terceirizar esses setores. E funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Então, existe aí um campo de negócio, uma área, né, mercadológica muito ampla, tanto para quem quer terceirizar o serviço e ofertar para prestadores de serviço de saúde, quanto para o próprio prestador de serviço de saúde trazer esses profissionais, ainda que seja CLT ou terceirizados, mas que traga profissionais capacitados para que a sua estrutura se mantenha aí da forma que você espera, tá? Negócios da saúde, tá? Não adianta dizer a saúde não é um negócio. Claro que é. Não é instituição filantrópica, então é um negócio sim. E precisa entender as variáveis que estão inseridas nesse negócio, tá? Para trabalhar de forma correta. Gente, tem bastante gente ainda aqui. Quem tá aqui? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Esse é o nosso assunto, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente já falou um pouquinho aqui sobre operadoras, sobre as vantagens, sobre as desvantagens, né? Quem é a operadora, quem é o prestador, quem é o usuário, né? Que são essas três pessoas aí que estão envolvidas nesse mercado aí da saúde. E alguém quer fazer alguma pergunta em cima de tudo isso que a gente falou? Quem tá aqui ainda? Fala para mim quem tá aqui ainda comigo. Dr. Carlos Henrique, Luan, Luzia, Rildo. Quem mais está aqui, gente? Quer fazer alguma pergunta? Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta, a gente encerra aqui o nosso assunto. Essa live fica gravada no feed, tá? Voltem, assistam, revejam. Ficam caixinhas de perguntas também lá nos stories. Vocês sabem como me encontrar. Tem o meu WhatsApp lá na bio. Mandem questionamentos também no direct, se sentirem à vontade para isso. E fiquem à vontade, gente. Eu estou sempre aqui, estou sempre à disposição de vocês. Os horários sempre são esses aqui, bem cedinhos. Eu gosto de fazer live bem cedinho, eu me sinto melhor. Eu estou mais tranquila, daqui a pouco eu já saio para o trabalho. Então, esses são meus horários.
Normalmente vem pouca gente, não tem nenhum problema, eu sei da dificuldade de entrar numa live nesse momento, tá? Mas a live fica gravada no feed e vocês fiquem à vontade para retornar lá e revisitar e entender tudo. E caso tenham dúvidas, deixem pra gente discutir e debater e tornar esse mercado aí, tornar essas informações cada vez mais disponíveis para quem deseja, para quem precisa, tá bom? Um abração para vocês, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, não puderam ficar até o final, por quem ficou até o final, gratidão a vocês. Sejam sempre muito bem-vindos e eu estou sempre à disposição, tá? Um abração para vocês e até o nosso próximo encontro.